O Palmeiras segura um empate heróico com um jogador a menos e estando atrás do placar por 2 vezes. Foi buscar o empate 2 vezes a equipe do Palmeiras. Fortaleza 2, Palmeiras 2 e no mesmo horário nós acompanhamos a goleada do Flamengo para cima do América Mineiro em Uberlândia. América 0, Flamengo 3. No momento, classificação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras líder, 63 pontos, a mesma pontuação do Flamengo com 63, o que muda? Saldo de gols. Palmeiras tem um saldo de 26 contra 17 do Flamengo, ou seja, larga vantagem do Palmeiras no critério de desempate, que é o saldo de gols. Depois tem Botafogo, 62 pontos, Botafogo que empatou com o Santos 1-1 mais cedo. Na quarta colocação, o Atlético Mineiro, com 60 pontos, goleou o Grêmio por 3-0. Este o G4, Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Atlético Mineiro. Ou seja, na matemática, até o Galo tem chances de ser campeão brasileiro neste momento. Grêmio é o quinto colocado com 59 pontos e o Bragantino fecha o G6 também com 59 pontos. Comigo agora no pós-jogo o Piperno, o Pedro Marques, o Pedro Henrique Sperber. Piperno, 2-2 e é um empate heróico. A circunstância do jogo dá esse título de heróico, né, pro Palmeiras na partida de hoje, com um jogador a menos boa parte do segundo tempo e estando atrás do placar por 2 vezes foi buscar o 2-2. Como é que você acompanhou esse empate do Palmeiras lá em Fortaleza? Fala, Fábio Piperno. Tudo bem, Guilherme? Um grande abraço à nossa audiência. Olha, o fato é o seguinte, são 2 coisas que a gente tem que pontuar. Primeiro, o Palmeiras fez uma partida ruim, mas esse é um Palmeiras, um time competitivo, um time que ele sabe arrancar a reação de onde você menos espera, é um time vencedor, ganhador de muitos títulos nos últimos tempos e que sai de Fortaleza líder do campeonato em uma tarde e noite de muita adversidade. Então o Palmeiras esteve em desvantagem 2 vezes. O Abel Ferreira hoje ele teve uma jornada muito ruim, ele errou quase que do começo ao final do jogo, ele escalou mal a equipe que iniciou, eu acho que ele trocou mal quando ele sacou o Veiga e o Endrick, mas de qualquer forma também é o técnico mais vencedor da história do Palmeiras e que hoje, mais uma vez, sai de uma situação muito adversa como líder do campeonato e dependendo só do seu time. É um Palmeiras que hoje teve um Murilo muito mal, Gustavo Gomes expulso mais uma vez, até por conta, né, de um erro do seu companheiro de zaga. É um Palmeiras que teve hoje muitos erros no meio-campo, mas é um Palmeiras, Guilherme, que é o time mais vencedor do Brasil nesses últimos tempos e hoje, mais uma vez, mostrou por quê. Pedro Marques, 2-2, Fortaleza e Palmeiras. Eu concordo bastante com o Piperno. Não foi um grande jogo da equipe do técnico Abel Ferreira, porém, mais uma vez, esse time mostrou essa disposição e até mesmo psicológico de, mesmo atrás do placar, ir buscar o empate que foi na rodada muito importante. O Palmeiras segue líder e com uma boa vantagem no saldo de gols. Pedro Marques. É isso, Guilherme. A gente comentava aqui durante o jogo, o resultado muito bom pelas circunstâncias. Palmeiras que ficou com 1 a menos na expulsão do Gustavo Gomes e não fez uma boa primeira etapa, concordo com o Piperno. No 11 contra 11, o Palmeiras não jogou bem. Teve mais posse de bola, mas aquela posse de bola que engana, improdutiva. Mais de 70% de posse e apenas uma finalização mais perigosa, que eu acho que foi aquela do Veiga, já na reta final do jogo, uma batida cruzada que o João Ricardo foi buscar. No segundo tempo tem a expulsão do Gustavo Gomes. O Palmeiras sofre com um jogador a menos. Abel Ferreira vai para aquele tudo ou nada, vai para aquele abafa, coloca Rony em campo, coloca Arthur, manda o time para frente, não repõe a saída do zagueiro.
Acho que por isso, depois do gol de empate, do gol do Zé Rafael, né, o 2-2, aí sim ele coloca o Naves e o Fabinho para tentar repor e deixar o Palmeiras menos vulnerável defensivamente, porque vinha sofrendo com o contra-ataque do Fortaleza, mas resultado muito bom pelas circunstâncias, pelo que foi o jogo e você olhando para a tabela, porque o Palmeiras tem na próxima rodada o América Mineiro, no Allianz Parque. A diretoria fez esse esforço para que o jogo aconteça na Casa Alviverde. E o Flamengo, que é um candidato aí muito forte na briga desse título, tem o Atlético Mineiro. É um jogo mais pesado aí, um jogo mais difícil, ao meu ver, para o Flamengo do que para o Palmeiras. E o Botafogo, que também entra em campo na próxima rodada. Então, assim, resultado muito bom esse 2-2 pelo que foi o jogo, Guilherme Silva. Daqui a pouquinho nós vamos passar essa agenda dos 3 primeiros colocados, Palmeiras, Flamengo e Botafogo, para análise do Piperno, do Pedro Marques e do Pedro Sperber. Porém, antes disso, mais uma pergunta para nossa dupla, que acompanha bastante o Palmeiras. O Pedro é o setorista do Palmeiras, o Piperno acompanha muitos jogos também do Verdão. Agora, Piperno, esse empate, dá pra dizer que é aquele empate de campeão? Por que essa pergunta? Como vocês destacaram, não foi um time que jogou tão bem, arranca um empate heróico, continua só dependendo de si para ser campeão, já que tem ali 63 pontos e esse saldo de gols muito positivo. É difícil que o Flamengo tire essa diferença. Dá pra dizer que esse empate é aquele empate de campeão, no final do campeonato, o Palmeiras campeão, um exemplo, né? Todo mundo vai lembrar deste jogo de hoje, dessa rodada de domingo? Guilherme, eu disse nos vários programas aqui durante a semana que esse seria o jogo mais difícil do Palmeiras nessa reta final, embora na última rodada é possível que o Palmeiras enfrente um Cruzeiro desesperado lutando contra o rebaixamento, o que obviamente vai impor mais dramaticidade a esse confronto, né? Não tenho a menor dúvida em relação a isso, mas hoje eu sabia que seria obviamente um jogo muito difícil. Fortaleza é um bom time em má fase e precisaria vencer de qualquer forma. Agora, o torcedor vai se lembrar de alguns jogos, né? Especialmente daquele contra o Botafogo também, né? Porque aquilo foi antológico, inesquecível. Agora, de qualquer forma, esse foi um resultado que o Palmeiras foi buscar com a alma. Para o Pedro comentar essa pergunta, eu tenho aqui os números da partida. Fortaleza 2, Palmeiras 2. Posse de bola, 63% do Palmeiras contra 37% do Fortaleza. Finalizações, 20 do Fortaleza, 13 do Palmeiras. No gol, finalizações no gol, 8 do Fortaleza, 5 do Palmeiras. Finalizações para fora, 9 do Fortaleza, 6 do Palmeiras. Chutes bloqueados, 3 do Fortaleza, 2 do Palmeiras. Escanteios, 7 para o Palmeiras, 4 para o Fortaleza. E temos aqui também, né, as faltas. Fortaleza 18, o Palmeiras 11. Alguns números da partida para completar. Grandes chances. O Fortaleza teve 3, o Palmeiras teve 2. E grandes chances perdidas, o Fortaleza teve 2, o Palmeiras nenhuma. Um número importante isso aqui, porque de grandes chances, o Palmeiras teve 2 e fez as 2, não perdeu nenhuma. O Fortaleza teve 3, fez 2, perdeu 1. Pedro Marques, Palmeiras 2, Fortaleza 2. É o empate que dá pra dizer empate de campeão? E você trazendo esses números, Guilherme, você disse, o Palmeiras teve 2 chances claras e fez os 2 gols, né, desse empate por 2-2. No gol do Zé Rafael, o Piquerez recebe a sobra de bola, o rebote depois do escanteio e finaliza muito mal, né? Ele costuma chinelar de fora da área, pegando essa sobra do escanteio. Foi assim contra o Boca Juniors, foi assim contra o Coritiba, contra o São Paulo chegou a marcar um gol de fora da área, pega muito bem de média e longa distância o Joaquim Piquerez. Dessa vez ele arriscou um chute que no final das contas eu acho que não era a intenção dele, mas funcionou para aquele momento, né? Uma rifada de bola, né? Pegou muito mal. O Piperno até destacou aqui na transmissão que foi um chute varziano do Piquerez que deu certo, porque aí chega no Murilo
que ajeita de cabeça e o Zé Rafael completa na segunda trave para fazer o segundo gol do Palmeiras, o gol decisivo para esse empate por 2-2. E o Piperno comentava do jogo contra o Botafogo. É claro que dessa sequência de 4 jogos, contando com o de hoje, eu concordo com ele que o jogo diante do Fortaleza é o mais difícil dessa lista. E vai ser valorizado esse empate pelas circunstâncias. Gustavo Gomes expulso, Palmeiras que não vinha jogando bem, conseguiu arrancar um empate que jogando lá contra o Fortaleza tem que ser muito valorizado. É muito difícil jogar lá no Castelão contra esse Fortaleza. E ainda tem esse detalhe do jogo contra o Botafogo, que aí eu concordo com o Piperno. Se o Palmeiras for campeão brasileiro, muita gente vai lembrar do jogo do Botafogo e muita gente vai lembrar do lance do Tiquinho Soares, daquele pênalti no 3-1. Eu acho que esse que não foi. Pode ser. Vale destacar também, esse pênalti não foi do Botafogo, né? O Tiquinho errou, mas não foi pênalti, né? Assim, foi marcado, mas não foi pênalti, né? Diga assim. E muita gente vai se lembrar também do lance da bola que hoje Fortaleza perdeu para fazer o 3-1 depois daquele erro do Mike. É verdade. Ficou no meio campo pedindo uma falta que não foi, num lance com o Zé Wellison. O árbitro, aliás, eu queria destacar isso. Tem muito palmeirense que reclama e tal, mas o fato é o seguinte: na expulsão do Gustavo Gomes, 110% dos árbitros do futebol brasileiro hoje iriam consultar. Ele não, ele assumiu a responsabilidade, não terceirizou para o VAR e merece o respeito por conta disso. E na jogada lá entre o Mike e o Zé Wellison, não foi falta, ele interpretou corretamente. Agora, Pedrinho, outra coisa que me chama a atenção é o seguinte: volta de data FIFA é um negócio cruel para o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Outra vez o Palmeiras joga muito mal, só ganhou do Goiás. Nas outras vezes foi muito mal. Voltou da data FIFA de junho, foi eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil. E teve uma sequência de 4 jogos do Brasileiro em que fez 2 pontos. E o Botafogo 12. Teve essa data FIFA também. E teve a data FIFA de outubro, porque novembro agora, né? Sim. Teve a de outubro que o Palmeiras retorna e é eliminado da Libertadores pelo Boca Juniors, né? Então, se a gente pega o Palmeiras e as datas FIFA dessa temporada, o Palmeiras sempre voltou muito mal. Hoje não jogou bem, mas é aquela coisa. O desempenho não foi excelente, deixa a desejar. A gente esperava um Palmeiras com mais sangue nos olhos, competindo pelo título brasileiro, entrando em campo com aquela responsabilidade, só depende de si para ser o campeão, vai buscar a vitória. Não foi bem o que aconteceu, mas no final das contas o resultado acabou ficando excelente, ficou de bom tamanho para esse Palmeiras, Guilherme. E comentamos até em off, né? As mudanças do Abel Ferreira deram a entender que o Abel, no final do jogo, com as circunstâncias, jogou pelo empate e até dá pra dizer que certo, né? O time com um a menos, o empate dava ao Palmeiras ainda a liderança e agora nas rodadas finais tem jogos, 2 jogos, né, acessíveis da equipe palmeirense antes de encarar o Cruzeiro na última rodada.